Naquele tempo, 12 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E disse-lhes isso. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus o tomou e comeu diante deles, na frente deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra de nossa salvação. Muito bem, podemos nos assentar. Irmãos e irmãs, nos encontramos neste fim de semana, ainda vivendo as alegrias pascais. Celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E o que é a Páscoa? Nesses dias, durante 50 dias, nós seremos convidados a refletir sobre o que é a Páscoa. Seremos convidados a rezar, pedindo que o Senhor renove em nós o Espírito Pascal, pedindo que o Senhor nos dê graça, para que cada vez mais nós sejamos mais transformados por aquele que já nos alcançou. Páscoa é exatamente isso, é abrir-se a Deus, abrir-se a proposta de Jesus Cristo, para que nós sejamos as suas testemunhas. A palavra que fica para nós nesta missa, neste terceiro domingo, é a palavra testemunha. Quando olhamos para esta palavra, nós compreendemos que ela é importantíssima, que ela faz parte da nossa vida. Por exemplo, a gente não pode sair por aí inventando uma história se a gente não viu, não ouviu, se a gente não estava presente. Se nós fazemos isso, acontece o que nós chamamos de falso testemunho. Então, a liturgia deste dia nos vai falar dos discípulos que foram testemunhas qualificadas. Eles viram, acompanharam, ouviram, sofreram, testemunharam tudo. E a igreja nos convida a rezarmos a partir do testemunho deles. Ouvimos, e aí a igreja nos coloca, a partir dos textos sagrados, Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos durante toda a semana, falava dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram só coração e uma só alma. Os primeiros cristãos colocavam tudo em
nos dá o testemunho de Pedro. Pedro vai dizer, vai se posicionar, dizendo que o Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado. E em seu nome serão perdoados, serão anunciados a conversão dos pecados. Ou seja, em nome de Cristo. É no nome de Cristo que nós absorvemos os pecados de quem se confessar. Sabemos disso? Acho que você lembra disso. Quem se confessa, né? A gente reza, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Eu já absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o Padre, na hora da confissão, em que nós fazemos a oração sobre o fiel, nós recordamos exatamente este texto lá dos apóstolos. Nós recordamos o mistério que nós estamos celebrando, que é a Páscoa. Em nome de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E aí o Padre diz: eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí a gente sai do confessionário com o coração tranquilo. A gente sai do confessionário com a alma lavada. A gente sai do confessionário como que quem se banhou numa água fria, numa água transparente. A gente sai do confessionário renovados. Por quê? Pelo quê? Pela graça e a misericórdia de Deus. Então, lá dos apóstolos, Pedro vai nos falar sobre isso, sobre a confissão, que nós somos chamados a buscar todos os dias, né? Toda semana. Tem gente que gosta de se confessar, e tem, não gosta, mas tem o hábito de se confessar, não porque acredito, né? Eu acredito na humanidade. Eu não acredito 100%, mas eu acredito 75% na humanidade. Tem gente que gosta de se confessar semanalmente ou quinzenalmente, porque confia, porque espera crescer na graça de Deus, espera, deseja cada vez mais se configurar a Cristo, reconhecendo as falhas, reconhecendo os pecados que todos nós fazemos. Não é para ser mais santo, não é para ser melhor, mas é para que cada vez mais caminhe para Cristo, com a alma lavada, com o coração limpo. Então a confissão que nós fazemos é para isso. E muitas vezes nós, cristãos católicos, nós não valorizamos. Eu vou me confessar com o padre, com outro pecador como eu. Quando o padre está ministrando os sacramentos, o padre, a igreja nos diz que o padre impersona Cristo. O padre age na pessoa de Cristo. A graça que Deus concede é a graça de Deus, é a bênção de Deus, não é a bênção do padre. E muitas vezes nós encontramos católicos incrédulos, encontramos católicos que não têm o hábito, que não gostam de confessar, porque alimenta pensamentos contrários à doutrina da igreja. E isso só atrapalha. É o famoso pensamento protestante. Muitas vezes na igreja católica nós temos o pensamento protestante. A gente não vem para a missa, a gente não reza o texto, a gente não é devoto aos santos, a gente não faz penitência, a gente não faz novena, a gente não reza o texto, porque nós somos ou temos pensamentos protestantes. Os protestantes, os irmãos, né? Os irmãos que não compartilham do mesmo credo que nós, questionam a fé, questionam como nós vivemos a nossa religião,
Porque para nós estamos errados, mas para Deus, podemos assim dizer, para Deus e para a igreja, que nós congregamos, utilizando agora os seus termos, que nós congregamos, nós estamos fazendo o certo, porque nós acreditamos. Porque o mistério foi revelado a nós, Igreja Católica Apostólica Romana, não foi a nenhuma outra igreja. Então nós temos autoridade e temos conhecimento suficiente para falar, né? Mas vamos seguir aqui o raciocínio direitinho, porque senão estava no escrito. No domingo passado, nós celebrávamos. O que nós celebrávamos no domingo passado? O domingo da O domingo da frente, né? Vocês estavam no domingo aqui? Celebrávamos o domingo da sim. Porque parece que não pode ter repetido de novo, né? O domingo da misericórdia. Foi um dia bonito, não foi? Uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Podemos rezar o texto da divina misericórdia, podemos cantar as misericórdias, ou rezar também com a pregação dos irmãos, rezar a divina misericórdia com a presença do Padre Gilvan, que nos ajudou a rezarmos também. Então, domingo, nós refletíamos nessa perspectiva. A misericórdia de Deus é maior que nossos pecados. A misericórdia de Deus não tem limites. A misericórdia de Deus não tem como medirmos. Deus, e aí nós concluímos, Deus é misericórdia. Hoje, celebramos o terceiro domingo da Páscoa, a partir dessa perspectiva da misericórdia. O Senhor se revela novamente aos discípulos que estavam com ele, que estavam assustados. Os discípulos, quando viram Jesus, ficaram felizes, ficaram animados, ficaram surpresos, ficaram extasiados. E aí Jesus vai dizer para eles: tocai em mim e vede, sou eu mesmo. Né? Jesus vai dizer para os discípulos: tocai em mim e vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. E aí Jesus vai falar, para nos dizer que ele não é um fantasma, mas ele é o próprio Deus em forma humana. Deus se revelou na pessoa do Cristo, se encarnou, nos mostrando para toda a humanidade que Deus não desiste de nós. Depois Jesus vai falar, vai pedir algo para comer, para mostrar que ele não é um fantasma, mas que ele é o Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado, e conclui dizendo que foi isso que ele falou durante os 3 anos que ele esteve com os seus discípulos. Era preciso cumprir o estabelecido sobre mim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E aí, no sábado santo, aquela celebração bonita que nós ouvimos, que terminou 10 e alguma coisa da noite, nós podemos ouvir os textos bíblicos referentes à Páscoa. Por isso que a missa foi demorada, porque nós ouvimos os textos referentes à lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Jesus morreu e ressuscitou. E ele conclui dizendo: Jesus, com isso, abriu a inteligência dos discípulos e eles entenderam as Escrituras. Quais são as nossas dúvidas sobre a ressurreição? Eu tenho dúvidas sobre a ressurreição. Quais são as minhas dúvidas? Eu procuro me informar sobre a ressurreição de Cristo.
Eu leio que a Igreja Católica diz sobre a ressurreição de Cristo. Eu tenho essa curiosidade, ou eu só fico muitas vezes com aquilo que o padre fala na missa, ou com aquilo que algum irmão da igreja ou de outra igreja chega para mim e fala. Mas nós precisamos ter a curiosidade, nós precisamos aprofundar, precisamos confirmar a nossa fé. E confirmar é pegar os textos sagrados, reler, rezar os textos. Muitas vezes ver filmes referentes ao tema. Hoje todo mundo tem Netflix, todo mundo faz maratona de filme, maratona de séries. Você já viu aquela série? Você já viu aquele filme? Não sei o quê. Não é assim? A gente encontra os amigos e diz: olha, aquela série é muito interessante, aquele filme. Mas às vezes a gente não compartilha filmes cristãos, filmes que nos ajudam a vivenciar a nossa fé, a alimentar a nossa fé. A gente compartilha coisas que nos são tão edificantes. Então, olhar para esse texto sagrado deste dia, onde nos diz lá no início, os discípulos reconheceram a Jesus ao partir do pão. Os discípulos reconheceram Jesus na Eucaristia. Os discípulos reconheceram a Jesus quando ele lhes explicou as Escrituras. E os discípulos foram convidados a ver as suas chagas. Foram chamados a serem suas testemunhas. Vós sereis testemunhas de tudo isso em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, há um grande propósito dessa missa dominical é lermos esses textos que nós ouvimos, é rezarmos esses textos e também fazer a experiência do Cristo ressuscitado, que caminha conosco, onde Ele vai dizer: onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está em nosso meio. Está em nosso meio por meio do exercício pascal. O Senhor está em nosso meio por meio da palavra. O Senhor está em nosso meio por meio do sacramento da Eucaristia. O Senhor está em nosso meio quando a gente reza, quando nós abrimos o coração para Deus, quando a gente vive a caridade, quando a gente é instrumento de caridade e instrumento de misericórdia na vida dos irmãos e irmãs. Então peçamos que nestes 50 dias de Páscoa nós vamos ter, nós possamos fazer um propósito com Deus. Nós fizemos um propósito na quaresma: não comer carne, não tomar refrigerante, não ver televisão, não fazer isso, não fazer aquilo. Não, é tanto não que a gente fez na quaresma, não foi? Tanto não, era uma lista enorme. Vamos fazer um propósito, faça um propósito com Deus. Senhor, que eu possa te conhecer, que eu possa te experimentar, que eu possa ter uma experiência contigo, tu que és o Cristo ressuscitado, tu que caminha conosco. Façamos um propósito de experimentar o Cristo ressuscitado no nosso dia a dia e testemunharmos Ele. Façamos este propósito. 50 dias não é só para a gente se ver. A gente pode se ver independente disso. Mas 50 dias para nós rezarmos a Páscoa do Senhor, para nós renovarmos a nossa fé, para nós renovarmos a esperança, porque Cristo morreu e ressuscitou e apareceu aos discípulos. E nós somos hoje os discípulos de Cristo.
Nós somos hoje os batizados e batizadas, que somos chamados a testemunhar o amor de Deus, a testemunharmos a misericórdia do Senhor, a testemunharmos que o mundo ainda tem jeito, que o mundo ainda pode ser melhor, que ainda podemos viver como irmãos e irmãs, que ainda podemos construir um mundo que tenha por lema a paz. E aí a gente vê o mundo, alguns países em pé de guerra. E o que é isso? É falta de Deus, é falta de Cristo em suas vidas, aquelas nações. Então que nós possamos cada vez mais abrir o coração e rezarmos por um mundo